Prontinho. Olá pessoal, tudo bem? Uma boa noite. Estamos aqui iniciando uma live para abordarmos um tema muito, mas muito interessante que envolve a importância do agente financeiro em contratos, em financiamentos, contratos de compra e venda de imóvel. Deixa eu só, antes de iniciar, vamos ver se está tudo ok, se o meu áudio está ok. Vamos ver se não está faltando nada aí. Em contratos. Ok, no Instagram. Nós estamos ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube também. Deixa eu só verificar como é que está o áudio lá também no YouTube. Se está tudo certinho. Nós vamos fazer uma abordagem muito, mas muito interessante. Muito, muito, muito. Bom, eu vou apresentar a vocês a Elizabeth Cristina, já vou liberar ela aqui para que vocês possam tirar as suas dúvidas. Nós vamos fazer um bate-papo apontando aí como influencia em uma relação jurídica, em uma compra e venda de imóvel, em financiamento, o trabalho de um agente financeiro, tá bom? Vamos lá. Elizabeth Cristina, tudo bem? Tudo jóia, doutor Rogério, obrigada. Uma boa noite a todos os Boa noite. a todas as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente aí o pessoal do Instagram e do Facebook, que vem nos acompanhando aí com os nossos vídeos. Divulguei já hoje, durante o período da manhã, muitas pessoas já me questionaram aqui, muitos corretores de imóveis, viu, Elizabeth? Muitos corretores de imóveis interessados em saber aí como funciona o agente financeiro. Então, eu vou pedir primeiro para que você se apresente, porque nada melhor do que você para dizer sobre a sua experiência profissional, o quanto tempo você atua no mercado, e aí após isso eu vou fazer umas considerações sobre a importância do agente financeiro na compra e venda de um imóvel. Legal. Vamos lá. Bom, eu sou Elizabeth Cristina, atuo em Mogi das Cruzes, em região, aí todos os municípios que estão desde de Ferraz até São Paulo, a gente atende também, atua fora, às vezes, do estado, dependendo do banco, óbvio, né? Estou exclusivamente trabalhando como correspondente bancário há pelo menos 8 anos, né? Mas a minha experiência com financiamento já vem de longa data. Eu já trabalhei em banco, já fiz algumas coisas, e aí a gente vai tendo essa afinidade pelo crédito, né? E isso sempre atraiu muitas pessoas que procuravam por financiamento imobiliário e que buscavam a minha ajuda, o meu esposo, para poder fazer um financiamento. Até que chegou um momento que eu decidi abrir a minha empresa e fechar parceria com os bancos para que eu pudesse atender aos clientes e pudesse ser remunerado, porque até então eu só ajudava. Hoje eu trabalho com isso, né? Então, um agente financeiro, um correspondente bancário, muitas pessoas não sabem, às vezes elas até falam, nossa, eu nem sabia que existia isso. O correspondente bancário é um especialista, né, no assunto de financiamento imobiliário, que é o que a gente está falando agora, que não está dentro do banco. Então, a gente consegue atender os clientes fora de horário bancário, fora de uma agência, e específico, né, aquela pessoa que realmente vai trabalhar 100% no imobiliário. Então, a gente está preparado para essa demanda e várias situações, óbvio, que acontecem aí no dia a dia, que a gente vai criando uma experiência para poder atender sempre cada vez melhor. Que legal, Beth. Que legal, isso é muito bom. Eu tenho aqui algumas considerações, porque as pessoas, quando elas contratam um agente financeiro, quando elas possuem o intuito de financiar ou comprar um imóvel, elas acabam fazendo ali o primeiro profissional que a pessoa tem acesso é o corretor de imóveis. Então eu preciso
inicialmente só fazer uma abordagem dos profissionais que são envolvidos em uma compra e venda de imóveis. O Luciano está nos seguindo, está falando que o áudio está um pouquinho com eco. É realmente, Luciano, o áudio está um pouquinho de eco, porque é uma tecnologia nova que eu estou utilizando aqui, então, mas após eu vou disponibilizar para vocês, vai ficar gravado tudo bonitinho nas redes sociais com o áudio original, tá bom? Fica tranquilo. Bom, vamos lá. Quando nós temos a compra e venda de um imóvel, a primeira coisa que o vendedor ele procura é um corretor para fazer o anúncio. Então, qual é a competência de um corretor de imóvel? O corretor de imóvel é aquele profissional que ele busca encontrar um vendedor e um comprador. Então ele tem ali a pessoa querendo vender o imóvel e ele tem os clientes querendo comprar o imóvel. E ele faz então essa ligação, este elo entre o vendedor e o comprador. E aí o que acontece? Em regra, né, não é em todos os casos, em regra, alguns corretores de imóveis acabam fazendo o papel de outros profissionais envolvidos nessa negociação. Quais são esses profissionais? O agente financeiro e o advogado. Então, qual é o papel do advogado nessa compra e venda de imóveis? Verificar o contrato, qual é o tipo de contrato a ser analisado, qual é o tipo de contrato que deve ser firmado. Por exemplo, é necessário numa compra e venda de imóveis ter ali o compromisso de compra e venda. Então é necessário você fazer um compromisso de compra e venda, ou seja, os termos de promessa. Eu estou prometendo fazer a venda e você está prometendo pagar. Então esse é um documento necessário para a compra e venda. E existem cláusulas específicas. As pessoas têm o hábito de pegar ali, né, Elizabeth, aquele contrato, aquele modelinho do Google e acham que está tudo certo. Não. E aí, alguns corretores, não são todos, alguns corretores acabam pegando ali modelos de contrato e utilizam modelos de contratos de forma padrão. E isso é um erro, é um equívoco. E da mesma forma, eles acabam também fazendo a intermediação com aquele gerente de banco que ele conhece. Então o corretor conhece um gerente de banco e acaba falando, não, olha, eu conheci um gerente de um banco, então eu vou levar você para que aquele banco faça o seu financiamento. E isso também é um equívoco. Por quê? Porque existe um profissional especializado para isso, que é exatamente o seu trabalho. Então, agora que as pessoas entendem um pouquinho e sabem um pouquinho da diferença entre esses profissionais, eu vou pedir para você me explicar qual é a sua função. E a primeira pergunta que já lhe faço, que certamente as pessoas já estão perguntando e pesquisando. Mas, doutor Rogério, sou eu que pago o agente financeiro? Como que é a remuneração dele? É um percentual sobre o valor do imóvel? Como funciona o pagamento deste intermediador? E aí eu vou deixar que você nos explique isso, Elizabeth. Isso é ótimo. Isso é uma pergunta que muitas vezes o cliente tem até medo de fazer para mim. Porque eles vêm com aquele receio do tipo, nossa, você está fazendo tudo isso e quanto que eu vou pagar para você? Então, eu quero deixar bem claro que o correspondente bancário, ele é um parceiro do banco, então ele é remunerado pelo banco, né? Então, qual que é a diferença de eu ir conversar com o meu gerente, dar entrada com o meu gerente e eu dar entrada com o agente financeiro e o correspondente bancário? A diferença é que o correspondente bancário ele vai dar toda a assessoria para você no que você precisa com relação à documentação, a trâmite de crédito, o que precisa fazer, né? Não vai cobrar pelo serviço, porque nós somos remunerados pelo banco, e o processo ele passa a ser mais rápido do que um processo que corre dentro de uma agência, porque o gerente ele tem outras metas para bater, né? Então ele tem tem abertura de conta, tem consórcio, tem meta de produtos que eles têm que vender, tem, sabe? Então não é uma pessoa que vai ficar ali 100% no imobiliário. Então, às vezes, as pessoas têm algumas experiências negativas com o banco, muitas vezes, né? E aí eles falam, nossa, aquele banco é horrível. E aí quando você vai conversar com a pessoa, e aí você entende que a pessoa, ela procurou um banco, não sei se por receio ou por confiar na pessoa que está ali, na pessoa do gerente, só que muitas vezes o gerente não consegue dar conta, porque realmente tem outras coisas para resolver.
Diferente da gente que é 100% imobiliário. E sim, o atendimento ele vai ser muito mais rápido, né? Tem gerentes que, inclusive, quando chega processo para eles, lá eles direcionam para um correspondente bancário, tá? Vai ser muito mais rápido e não vai ter custo. Então, o que o cliente ganha com tudo isso? É aquela experiência melhor possível, porque a experiência ruim vem quando? Demora para assinar, demora para receber um feedback sobre, faltou algum documento, né? Então, assim, é tudo muito rápido. Quando a gente consegue atender, quando a gente faz um processo aqui, é muito mais rápido em comparação aos processos que são feitos dentro da agência. Tá, e aí eu tenho mais uma perguntinha, Beth. Tenho mais uma perguntinha. As pessoas, quando elas acabam contratando ali o corretor de imóveis, elas vão até um gerente e acabam tendo uma modalidade só de financiamento. Você, como agente financeira, quais são as opções? O que você consegue trazer para o cliente no que se refere a modalidades de financiamento? O que você consegue trazer? Quais são as diferenças que você encontra quando uma pessoa te procura e fala assim, nossa, me arrependi porque fiz com o meu corretor e agora olha só a modalidade de crédito que eu consegui, que é o dobro do valor que você me conseguiria de taxa de juros. O que você pode nos dizer sobre essa sua experiência? Existem os dois bancos, né? É que assim, aqui eu não vou ficar mencionando o banco, mas as pessoas acho que vão entender mais ou menos o que eu estou dizendo. Existem algumas modalidades de financiamento que são direcionadas para as pessoas que não têm imóvel no nome, que é primeiro imóvel, que elas querem utilizar o fundo de garantia ou não, mas sendo o primeiro imóvel e ele sendo contribuinte do FGTS, pelo menos há 3 anos, né, 36 meses, ele consegue entrar numa operação que se chama pró-cotista, né? Então, quando a gente entra numa operação de pró-cotista, a gente oferece uma taxa de juros diferenciada para esse cliente. Por que é diferente? Mas aí as pessoas até às vezes questionam a questão da taxa que, embora seja uma taxa de juros mais baixa, para esses clientes que buscam o pró-cotista, ou Minha Casa Minha Vida, né? A taxa à vista dessas modalidades, elas são mais caras. Por quê? Porque o fundo, da onde vem aquele recurso para aquele financiamento, é do FGTS. Isso é taxa do FGTS. Mas eu não vou usar fundo de garantia. Ok, mas você está usando um recurso que é do FGTS. Então, existe uma tarifa específica do FGTS para a utilização, sendo o pró-cotista ou Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Então, a taxa à vista nessas duas modalidades são maiores, mas você tem uma taxa de juros bem mais baixa do que em relação às que a gente tem por aí, de fundos que vêm, por exemplo, do SBPE. Então, são diferentes, mas é a mesma coisa. É para comprar o imóvel, a única coisa é que existem regras para você se enquadrar nessa modalidade. Tá. Beth, eu me lembro que eu assisti uma palestra sua e uma apresentação sua no BNI, e você nos comentou sobre algumas questões que envolvem ali as pesquisas que são feitas no Registrato, que é aquele site onde nós conseguimos ter acesso às contas bancárias. Qual é a importância do agente financeiro, então, na análise documental para o cliente? O que vocês conseguem buscar que pode garantir ou proteger o cliente nesse sentido? Assim, a análise de crédito, ela engloba várias questões, né? Tem o score do cliente, que ele consegue fazer uma consulta rápida pelo aplicativo do Serasa, que ele baixa no celular, então ele consegue ver lá o score. O score nada mais é do que a forma que você paga as suas contas e a forma que você se relaciona com o crédito. Então, só um exemplo rápido, por exemplo. Esse ano eu não renovei o seguro do meu carro no meu nome. O meu score, eu estou de olho no meu score o tempo todo. E eu não fiz a renovação do meu nome. Eu optei por fazer a renovação do seguro do meu carro no nome do meu marido. E o meu score caiu por conta disso.
Então, o que eu quero dizer com isso? O score, ele mostra que eu sou uma boa pagadora, eu pago tudo certinho. Só que eu não cuido do meu patrimônio. Então, isso pode ser um risco. Então, diminuir um pouquinho o score. Então, ajuda você fazer as coisas no seu nome? Sim, fazer um seguro da sua residência, fazer um seguro do seu carro. Isso é legal, entendeu? Agora, quando a gente vai falar de registrato, o registrato nada mais é do que um extratinho que você, pessoa física, consegue fazer no Bacen e olhar todas as despesas que você tem para pagar. Cartão de crédito, financiamento de carro, financiamento de imóvel, que é onde os bancos consultam o seu CPF até para saber qual é o risco que ele tem ao conceder o crédito que você pede para o prazo que você está pedindo e a renda. Então ele faz assim, porque o que acontece muito? Às vezes o cliente chega e fala, nossa, meu score bet está 950. E o banco recusou porque disse que eu estou com a renda tomada. Ou seja, o banco ele fez uma análise ali no Bacen, que é o registrado que você mesmo pode fazer essa consulta. E ele entendeu que a renda que você apresentou para ele é insuficiente para fazer o seu financiamento diante de todos os compromissos que você tem ali, que é apresentado no registrado. Ou o banco também pode trazer uma taxa de juros mais alta, porque o risco dele é maior diante daquela situação. Então, olha, é mais ou menos isso, tá? Ele olha para aquela pessoa, vê o quanto ela tem para pagar, o quanto ela recebe e o que ela está pedindo. Então, a taxa de juros pode ser maior? Pode, porque o risco é do banco, né? Então, ele pode te oferecer uma taxa maior ou ele simplesmente pode recusar o crédito. Todos os bancos trabalham assim? Não. Por isso que hoje aqui eu tenho várias opções de banco para oferecer. Porque tem banco que entende que aquilo é um risco e aí ele fala, olha, a rede tomada eu não vou aprovar. Tem banco que olha e fala, ok, ele tem essa renda, tá um risco, mas eu vou oferecer uma taxa de juros mais alta para ele. E aí fica a critério de cada banco. Então, cada banco faz uma análise em cima dessas informações que são obtidas pelo Bacen, entendeu? Mas uma situação que eu acho que você menciona sobre o registrado foi uma situação que nós estávamos fazendo um financiamento de uma pessoa que tinha uma renda bem baixinha e que anteriormente ela tinha pedido um crédito no banco. E ela desistiu, ela só fez o cadastro, tinha aprovado, estava bem justinho ali para ela, já tinha sido aprovado, e aí depois ela me procurou, falou, eu quero fazer um financiamento de um outro imóvel, e a gente cadastrou a proposta dela e o banco não aprovou. E aí a resposta do banco, renda insuficiente. E aí eu conversei com ela falou, Beth, não tenho, olha, tá aqui. Aí ela foi e puxou um registrado. E aí no registrado, nós vimos que realmente não tinha absolutamente nada. Era uma pessoa bem organizada financeiramente. E aí, com algumas informações, o que a gente chegou? A gente chegou numa informação de que aquela proposta que ela tinha desistido ainda estava no sistema como se ela tivesse sido contratada. E ela estava pesando no orçamento porque realmente a renda dela era bem apertadinha. Então, o que a gente fez? A gente montou uma defesa junto ao banco, junto ao registrado, e assim, gente, o registrado, ele é individual. Eu não consigo tirar o registrado de uma outra pessoa. Só eu posso tirar o meu registrado, que são informações confidenciais. Então, ela nos encaminhou o registrado, realmente a gente viu isso, e aí nós apresentamos para o banco a informação, e aí o banco entendeu, porque a proposta era dele mesmo. E realmente ele entendeu que aquela informação que estava no sistema, ela não tinha sido contratada, então ela estava apta, sim, para fazer o financiamento. E nós conseguimos aprovar o crédito dela diante dessas informações. Então dá para a gente fazer uma análise bacana em cima de tudo isso, porque a gente sempre busca, né? Olha, negou, aprovou, a taxa de juros está mais alta, e aí esse é o tipo de atendimento que eu dou. A gente vai sentar e vai discutir com o cliente o que aconteceu. E às vezes, quando eu peço, faz um registrado, dá uma olhadinha, vê como que tá. Às vezes o próprio cliente já percebe, ele fala, puxa, realmente, pela renda que eu quero que você considere,
eu já estou tomada. Ela entende isso. Mas tem cliente que olha e fala, Beth, olha, eu acho que tem alguma informação que. Então, aí a gente entra com uma defesa para ver o que a gente consegue fazer. E é lógico, é a critério do banco, dele aceitar ou não. Mas a defesa sempre acontece. Que interessante, Beth. Então, tá vendo como são as coisas, né? Existem pessoas então que acabam perdendo a oportunidade de um financiamento imobiliário porque não foi feita uma análise documental adequada. Este papel não é do advogado, este papel é de um agente financeiro, uma pessoa que tem conhecimento e competência para quê? Para fazer uma varredura da vida da pessoa em bancos. Então você precisa ter acesso, saber se a pessoa está tendo um comprometimento de renda em que ela consegue ter ou não aquele empréstimo, encontrar a melhor margem de crédito para conseguir o resultado, não é? Muito, exatamente. Mas muito bom, muito bom. Agora eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Na negociação imobiliária, nós temos ali aquelas pessoas que acabam fazendo as coisas de forma... São pessoas afoitas, ansiosas, e acabam vendendo o imóvel de forma completamente equivocada. Então, eu tenho vários casos aqui de clientes que me procuraram e a importância, aí já deixo a todos aqueles que estão nos ouvindo, se você pretende comprar um imóvel, vender um imóvel, você não pode simplesmente pegar a primeira pessoa que você vê nas redes sociais e simplesmente anunciar o seu imóvel ali para venda, ou então qualquer corretor que te procure falando que encontrou um comprador para o seu imóvel, você não pode aceitar assim, sem fazer uma análise prévia. Busque saber quem é o corretor de imóvel, quem é esta pessoa que está dizendo que ele tem um comprador para o meu imóvel. Por quê? Recentemente eu tive um caso em que a pessoa colocou o imóvel à venda e o corretor ele simplesmente elaborou 2 contratos. Ele entregou um contrato para o vendedor e outro contrato para o comprador, cometendo um crime de estelionato, mudando os valores dos imóveis. E aí ainda orientou o cliente a permitir que o comprador ingressasse no imóvel antes mesmo de efetuar qualquer tipo de pagamento. Então a primeira dica que eu já dou aí a vocês, os nossos ouvintes, não permita que ninguém ingresse no seu imóvel antes de você ter a certeza de que o seu contrato está tudo ok, de que essa pessoa tem condições de efetuar o pagamento. E se você vai fazer um contrato permitindo o parcelamento de valores, que é um compromisso de compra e venda, você precisa ter o auxílio de um profissional, de um advogado, precisa sim ter um corretor, mas você precisa ter o auxílio de quem? De um profissional especialista em direito imobiliário. Inclusive farei uma live com o Dr. Dentini em breve, falando sobre a importância de se ter um especialista em direito imobiliário no momento da compra e venda de imóveis. Então, para você que pretende vender o seu imóvel ou comprar, faça uma pesquisa. Primeiro, busque saber quem é o profissional. E assim, da mesma forma com um agente financeiro. Busque saber quem é o profissional. Busque ter referências. Olha, você já vendeu imóvel para quem? Então você pode me passar o contato de alguém que você efetivou a venda? Você pode me passar uma referência do seu trabalho? Eu acho que isso é muito importante para que vocês possam ter ali a certeza de que não estão caindo em uma furada. Agora, Beth, eu tenho mais uma perguntinha para lhe fazer. Eu tenho visto na internet alguns construtores fazendo uma abordagem do financiamento, de construção. Inclusive eu tenho um primo que teve um problema em uma construção do imóvel, em que a arquiteta e a engenheira não se atentaram que o imóvel dele não poderia ser construído com tijolo ecológico. Muito embora elas tenham feito o projeto, e o banco, não vou falar o nome do banco, mas o banco ali não permitiu a liberação dos valores
em razão deste projeto, ele teve que alterar o projeto. Então, o que você tem a nos dizer sobre essa questão do financiamento para construção? É uma boa, não é uma boa? Como funciona? A pessoa precisa antecipar algum valor? O que é mais benéfico? Bom, esse financiamento de construção, eu acho assim que, bom, eu construí a minha casa e foi financiada a minha construção. Então, o segredo está em você saber administrar o dinheiro que você tem nessa obra. E o ideal é você ter um capital para que gire durante essa obra, porque afinal de contas, esse capital ele vai voltar para você, tá? Então é sempre importante ter um dinheiro circulando ali na sua obra, né? Tirando o dinheiro que o banco vai liberar para você, ter algo que possa circular durante essa obra. Por quê? Porque quando você constrói e está financiando essa obra, o banco ele vai liberando o recurso do financiamento, vai liberando o dinheiro na conta da pessoa que contratou, né, que está comprando, que está construindo, de acordo com a evolução da obra. Então, por etapas. Lá é feito um projeto, né? Antes até de começar a receber qualquer coisa, é feito um projeto que se chama projeto de construção individual, né? E nesse projeto, ele tem todas as etapas da construção. E a partir da conclusão dessas etapas é que o banco vai liberando esse dinheiro para você, que é através de reembolso. Então, por isso que é importante você já ter um capital para girar durante essa obra. Porque, de qualquer forma, esse capital ele vai voltar para você lá no final, porque você vai construir, depois você vai receber. E durante a obra, você vai pagar, óbvio, você vai pagando as parcelas daquilo que você já recebeu. E juros, é somente os juros daquilo que você recebeu. Então, você começa a pagar umas parcelas bem pequenininhas, porque é lógico, vai depender da sua obra também, mas você vai pagar só os juros. E quando você concluir essa obra, é que você vai passar a amortizar o seu saldo devedor. Então, sobre essa questão do tipo de construção, existe um site que ele fala sobre as construções, os métodos construtivos inovadores que são financiáveis. Então, a pessoa que faz o projeto, a pessoa que quer construir, ela precisa entender, porque se você for pensar em tijolo ecológico, ele não tem, ele é estrutural, né? Então, nesse site, ele tem lá todos os métodos que são homologados, né, e que realmente são financiáveis. Então, é muito importante, antes de qualquer coisa, consultar esse site, que agora me fugiu o nome, eu vou buscar aqui, assim que eu tiver o nome, eu já passo para vocês, porque é um nome bem... É uma sigla, eu até compartilhei no dia que eu fiz uma palestra sobre construção financiada, porque isso é muito importante, né? A pessoa tem que saber se de fato financia, porque querendo ou não, o projeto vai ser feito em cima daquilo. E quando a gente trabalha com, por exemplo, tijolos que são estruturais, o seu projeto vai ser todo voltado para aquilo. E aí, provavelmente, nesse caso, que você mencionou que o banco não financia esse tipo de construção, a pessoa vai ter que refazer todo o projeto dela, né? E pensar em todo o restante. O nome do site que vocês fazem essa consulta é Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat. Nele vai ter um linkzinho, baixa um pouquinho para ver. E aí, aliás, nele mesmo, ele já vai falando sobre todos os métodos que são homologados e que são financiáveis. Então, construção, importante saber que enquanto você está construindo, você vai pagar sim parcelas dos juros daquilo que você já recebeu e que você vai começar a amortizar o saldo devedor só depois que você concluir a obra, ou seja, essa obra não pode parar, é começar e terminar, entendeu? Existe uma modalidade também que o banco ele pega também algumas obras que já se iniciaram, desde que ela não tenha esteja completada acima de 70%, né, da obra, do projeto, ainda assim você consegue pegar uma obra que começou e ainda não terminou e financiar o restante que você precisa. Isso tudo é uma questão de projeto, de análise, a gente tem que passar pela análise de crédito, vai ter o projeto de construção individual, enfim, vai ter todo o trâmite de uma obra financiada, só que ela vai começar a partir de onde ela parou.
Isso é sensacional. Beth, agora eu tenho aqui uma pergunta do doutor Márcio. Boa noite, meu amigo. Tudo bem, doutor? Ele perguntou assim: gostaria de saber se é possível financiar apenas utilizando a escritura do terreno, uma vez que a construção não está averbada. É possível, Beth, fazer desta forma, utilizar só a escritura, só o terreno? Tem que entender o que é, só a escritura ou a matrícula do imóvel. A gente precisa entender se é uma escritura, né, só aquela que foi registrada no cartório de notas, saber se esse imóvel realmente tem documentação registrada no cartório de registro de imóveis. Mas hoje, até teve um banco aí que falou que fazia, mas sinceramente, eu vou falar para você que eu acho um risco muito grande, porque o banco, eu acho que num caso de não pagamento, um caso que vai para leilão, ele tem até dificuldade para poder fazer o leilão desse imóvel, né? Então, no geral, tá? Nos bancos, todos os bancos convencionais que a gente trabalha e que a gente conhece, precisa estar registrado a construção do imóvel na matrícula do imóvel. Então, aquela construção, aquela casa, ela tem que constar na matrícula do imóvel. Tá, então vamos ver se eu entendi bem. Eles possuem, ele até disse aqui que o terreno tem 12 mil metros quadrados e que a escritura está registrada. Então ele tem a escritura no nome dele do terreno. Então ele tem uma escritura do terreno. Então ele quer construir neste terreno. Ele precisa ter o projeto, então aprovado na prefeitura, correto? Então seria o Sim. projeto aprovado na prefeitura da construção Isso. que ele pretende executar ali. E aí, com esta etapa, é que ele consegue o financiamento, é isso? Isso. Porque, na verdade, eu tinha entendido diferente, né? Eu entendi errado aí a pergunta dele, desculpa. Bom, é assim, quando você já tem um terreno, então o nome dessa operação é construção em terreno próprio, tá? Então, vai fazer parte do processo, tá? A análise do crédito, né? O projeto já, que é o projeto de construção individual, que é o que o banco vai utilizar para fazer o pagamento das etapas de construção, a aprovação, sim, da prefeitura, do projeto que já foi feito ou ainda está para ser feito. Então, tudo isso vai compor o seu contrato de financiamento da obra. Então, sim, precisa ter os projetos aprovados na prefeitura, fora o projeto de construção individual. Perfeito. Ele tá dizendo aqui que ele tem já uma casa lá que. Não, ele está dizendo que tem uma casa que não está averbada. Ele está dizendo que tem uma casa nesse terreno que não está averbada. Então acho que aí, para ele conseguir o financiamento junto ao banco, ele precisa fazer a averbação, fazer a planta deste imóvel, fazer a averbação na matrícula, e aí sim ter um valor, porque agrega-se valor ao terreno. Se o terreno é enorme, é imenso, ele falou que tem 12 mil metros quadrados, eu acredito que ele precisa fazer primeiro a averbação deste imóvel já construído, para poder ter um valor deste patrimônio e aí sim dar como garantia para outra construção. Tá. Então quer fazer, entendi. Tem pessoas que fazem esse tipo de operação, que a gente fala que é home equity, né? Que a pessoa levanta recurso através de um imóvel que ele já tem. Isso. Mas sim, precisa ter esse imóvel, ele precisa estar registrado, porque realmente vai agregar valor ao patrimônio. Porque quando a gente faz um home equity, o financiamento, né, a liberação do recurso, ela não é 100% de acordo com o valor estimado do imóvel. Não. A gente tem aí margens que se estendem até 60% do valor de venda desse imóvel para a concessão do crédito do cliente. Então, vamos pensar aí no imóvel de 1 milhão, né? Num home equity, tem uma liberação de até 600 mil para aquele imóvel de 1 milhão. Então, se a gente tem a casa ali, tá averbada, bonitinha, então realmente o metro construído, ele vai agregar valor ao patrimônio e ele vai conseguir um recurso maior. Também tem a comprovação de renda, tudo que a gente faz análise do crédito, mas é importante que sim seja averbado. Perfeito. É o que eu tenho. Eu tive um imóvel em César de Souza, em Mogi,
E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiz uma benfeitoria, construí uma área gourmet no fundo do imóvel, e aí no momento da venda, quando anunciei para a venda, eu já regularizei perante a prefeitura, fiz a planta, o meu irmão engenheiro foi lá, fez o projeto, recolhemos a RT, regularizamos na prefeitura para quê? No momento em que o avalista, né, porque vai lá, todo banco ele manda lá um engenheiro, né, um perito, fazer a avaliação do bem, e ali naquele momento ele mesmo já disse, olha, ainda bem que você fez essa averbação, porque neste caso, em razão do tamanho dessa benfeitoria, ele falou não ia poder aprovar o projeto, o financiamento. Sim. Então tem, quando ainda digamos assim, uma benfeitoria pequena, alguns engenheiros ainda permitem, né? Eles colocam lá, você só foi um telhado que você fez aqui numa garagem, eles acabam ainda autorizando e colocam ali o valor aproximado do imóvel. Mas porque isso aumenta a metragem, né? Se a metragem do imóvel em loco ele não condiz com o que consta na matrícula, alguns bancos acabam criando um impedimento para esse financiamento. Sim. Então, no seu caso aí, Márcio, você pode ter certeza, é necessário sim fazer a averbação, caso queira utilizar o bem como garantia, viu, meu querido? Sim. Nós é que agradecemos aí pelas perguntas, viu? Que legal, Beth, olha só quantas coisas interessantes, hein? Sim. Tem alguns bancos, Rogério, que eu até gostaria de complementar essa informação que você falou sobre essa área que você colocou, né, no seu imóvel e que você já fez a regularização e registrou isso certinho para não ter problema. Tem bancos que muitas vezes eles nem vão no local. Ou eles mandam alguém para só tirar foto e ninguém fica. O engenheiro mesmo falou, ninguém fica mais batendo fita na casa de ninguém. Eles buscam as informações do Google via satélite, que a partir dessa informação eles conseguem fazer o cálculo da metragem da área coberta. Então, assim, eles nem sabem o que tem ali, mas se a área é coberta, eles contam como coberta. Se estiver diferente, né, do que está na matrícula do imóvel, eles podem recusar já recusa imediatamente. Tem banco que leva em consideração algumas áreas, assim, né? Tem uma área menor, uma benfeitoria, mas tem alguns bancos que não passa. Então, realmente precisa sempre deixar bem certinho, porque se você for pensar, se você está vendendo um imóvel em que você fez uma alteração e aí a pessoa que compra, ela conseguiu financiar, mesmo com aquela alteraçãozinha que você fez, mas aquela alteração era sua, né? E se ele quiser vender financiado por uma outra pessoa, né, que queira comprar e ela usa o banco que não passa esse tipo de informação, ele vai ter problema. Ele vai ter que averbar uma informação na matrícula do imóvel que, na verdade, era para eu ter feito, né? Então, assim, cada um dentro da sua casa, é o que eu acho, tá? Para mim é ótimo quando vem tudo bonitinho, as informações batendo, então eu já sei que não vai dar problema. Mas quando tem alguma informação que a gente percebe que está divergente, eu já fico com frio na barriga e vamos embora. Se alguém perguntar alguma coisa, eu faço a defesa e vamos para cima. Mas tem banco que recusa. Agora nós temos aqui o Dr. Wellington. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, vamos lá. Agora eu tenho mais uma perguntinha. Nós temos diversas modalidades de financiamento, né? Então, cada cliente, cada um tem um perfil. E de acordo com cada banco, você faz uma análise deste financiamento. E aí, nós nos deparamos às vezes com alguns clientes que eles acabam se arrependendo da modalidade do financiamento em razão da tabela, de ser aquela tabela price. E aí eu faço uma pergunta: qual hoje é a modalidade de financiamento que é mais benéfica e qual é aquela que você fala assim para quem que está te ouvindo, olha, por favor, nunca faça essa modalidade de financiamento? Existe alguma dessas? Você fala assim, olha, por favor, nunca financie um imóvel com esta modalidade de financiamento. Existe ou todas são boas? Depende do que o cliente quer. Tem muitos clientes que já chegam com... E é bem isso mesmo, tá? E tem cliente que já assina contrato falando assim, olha, daqui 10 anos eu já fiquei.
daqui 10 anos eu já quitei. Então, assim, para quem busca, porque tem aquela tabela saque, né, que é onde você tem ali, você inicia com umas parcelas maiores, e se você for olhar as últimas, elas são bem menores, e aí aquele cliente que quer pagar em menos tempo, que a maioria quita, tá? A média de quitação aí dos financiamentos, as pessoas que contratam de tempo, né, é entre 8 e 9 anos, então é bem isso mesmo. E então tem gente que escolhe a tabela saque por conta das prestações pequenininhas no final, e o que ela vai fazendo? Ela vai pagando a do mês e a última, né? Mesmo sendo uma parcela maior. Agora, quando Vamos lá, Elizabeth caiu. Vamos ver se ela consegue se conectar novamente. Peraí. foi. Vamos ver se ela vai conectar novamente. Voltou. Voltou. Deixa eu só verificar aqui. Só um minutinho, Beth, que voltou, mas voltou fora da... Você voltou fora do foco aqui. Só um minutinho. Opa. Pode ir falando que o pessoal está te Pode. ouvindo. Não tem problema não. Aqui Então, vamos... é ao vivo é tudo no improviso. Fica tranquilo. Então, é ao vivo. Então, assim, tem pessoas, por exemplo, que preferem começar pagando uma prestação mais baixa, né? Então, essa pessoa que prefere pagar uma prestação mais baixa, às vezes ela, na maioria das vezes, ela escolhe a price. Porque se você for pensar também ao longo do tempo, o dinheiro vai perdendo valor. Então, a pessoa que contratou a price hoje, daqui 5, 10 anos, a prestação que ela está pagando, mesmo que ela seja linear, né? Ela já vai estar pagando 2, 3 parcelas de uma vez. Então, assim, depende muito do que o cliente quer. Hoje, se o cliente chegar em mim e falar assim, Beth, eu quero fazer numa parcela mais baixa e vou quitar rápido, então faz na price. Entendeu? Então, é muito do que o cliente quer. Então, ele precisa observar o quê? O somatório das parcelas. Toda vez que eu faço uma simulação de financiamento, eu deixo o somatório das parcelas para a pessoa realmente observar. É óbvio que ela não vai ficar ali 35 anos pagando por aquele financiamento, né? Então, porque o somatório ele tem da primeira até a 420. Então, é importante ele ver o somatório e ele escolhe. Se ele olhar a tabela saque e ele perceber que aquela prestação, mesmo sendo um pouquinho maior, ele todo mês ele vai conseguir pagar a do mês e a última, também é vantagem para ele. Então, é muito relativo, é muito daquilo que o cliente busca. Né? Então, eu não costumo opinar, eu dou para o cliente decidir. Eu falo, ó, a situação é essa daqui. Você passa para ele quais são os riscos de ambos os financiamentos e ele acaba escolhendo. Ou seja, o cliente precisa ter um estudo financeiro, né? Ele precisa ter um planejamento financeiro para saber para ele o que é viável. Porque pode ocorrer da tabela price ser a tabela mais viável, então. Ele vai saber o que cabe no bolso dele, então ele se planeja. Quando ele pega uma simulação e ele já pede os 2 sistemas de amortização, ele já está pensando na organização financeira dele mesmo. Então, eu já deixo o cliente olhar e o que a gente precisa deixar, porque eu deixo bem claro, tem banco que a taxa de juros não varia se é price ou se é saque, mas tem banco que varia. Então, tem banco que na taxa price, a taxa de juros é bem maior do que na saque. Então, tudo isso ele tem que observar, tá? Então, sempre que o cliente pega uma simulação e ele tem essa, Beth, como vai ficar na price? Aí eu já passo para ele. Que legal. E agora eu tenho uma outra pergunta. Olha, nós já estamos chegando aqui a 45 minutos de live, hein, Beth? Olha isso. E tem tanto assunto, né? Vamos lá, tem mais uma pergunta. Então, nós já esclarecemos aos nossos telespectadores, né, as pessoas que estão aí assistindo, nós já esclarecemos que não existe um custo diretamente desta pessoa. Então, quem paga geralmente é o banco que efetua esse pagamento. Então, não existe um custo para a contratação de agente financeiro. Mas no mercado, é possível nós encontrarmos aí algum agente financeiro que cobre pela análise? É comum isso? É bem comum.
O que o banco deixa para a gente, tá? Isso é uma cláusula, inclusive, do contrato que a gente assina com o banco, que a gente não pode cobrar pelo processo de financiamento, tá? Por aprovação, a gente não pode cobrar, isso está no contrato. Agora, se aquele agente financeiro vai cobrar para fazer a assessoria cartorária, ele especifica o tipo de serviço que ele vai prestar e cobra por aquilo, né? Mas por aprovação e por conduzir processo, não. A gente nem pode cobrar, isso está em contrato com os bancos, todos os bancos. Então os bancos exigem então um contrato, então para que o agente financeiro possa atuar com o banco, existe um contrato celebrado entre você e o banco desta intermediação. Exatamente. Então o negócio é sério, né? Não é qualquer um que é agente financeiro não, né? Não. Não é e a gente tem que então se preparar, né? A gente tem que estudar, a gente tem que estar atento à Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente tem que ter uma preparação, certificação. É que assim, a certificação, se você for observar, é o de menos, né? A atuação é que traz as experiências para você. Porque uma coisa é você pegar e estudar para tirar uma certificação CA300, que é uma das que a gente precisa ter para poder ser um correspondente bancário, mas a atuação, cada cliente é uma situação. Então, a gente lida com várias situações, né? Que às vezes até precisa de um advogado para poder nos ajudar a conduzir o processo, porque tem coisas que realmente fogem da nossa alçada, né? Tem coisa que surpresa, né? É aquilo que eu mencionei no início, né? Existem como diz o ditado, né? Cada um no seu quadrado, cada um faz a sua função. Então existem momentos em que é necessário você ter o apoio de um departamento jurídico, de um advogado, para poder resolver algumas questões específicas que envolvem o direito. Sim. Não é? Da mesma forma, advogado, quando alguém procura advogado, doutor, eu quero que o senhor acompanhe para mim a minha negociação porque eu estou vendendo imóvel, eu faço a mesma coisa. Primeira coisa que eu pergunto, tem um corretor envolvido? E aí quando o cliente fala, não, nós temos corretor envolvido, então você me passa por gentileza o contato deste corretor. E esses dias, inclusive, fiz isso com o Dr. Dentini. Falei para ele, doutor, é um caso muito complexo, eu preciso do seu apoio. Chamei ele, fizemos a intermediação juntamente com o corretor de imóveis e constatamos, porque era uma gleba muito grande de terra também, era uma área enorme, e constatamos que o imóvel existiam irregularidades documentais e que impedia, porque o cliente era um investidor e ele queria fazer uma incorporação imobiliária. Então a documentação precisa estar de acordo para conseguir o financiamento. Ele falou, não, se o imóvel ele não está, digamos assim, legalizado, se ele não está com a documentação correta, eu não consigo linha de crédito. E aí neste momento entra o agente financeiro. Então calma aí. Sim. Verifiquei o imóvel, a documentação está ok. Agora, o financiamento imobiliário, qual é a melhor taxa de juros, qual é o melhor banco, olha, procure agente financeiro. Sim. Verifique com essa pessoa que ele é o profissional adequado para lhe dar um suporte sobre isso. E geralmente eu tenho feito isso aqui no escritório, eu tenho dito para os clientes, né, olha, primeiro, esses dias me procuraram, doutor, mas você pode fazer essa intermediação? Foi primeiro procure um corretor de imóveis. Ele é que vai fazer essa análise, se você está vendendo o seu imóvel com um valor correto, se está de acordo com o valor de mercado, se está acima do valor de mercado, porque não cabe ao advogado fazer isso, né? Não cabe ao advogado ficar verificando qual é o valor de mercado do imóvel. Então, quem cabe fazer isso? O corretor. E o corretor de imóveis, se ele precisa, porque eu vejo muito isso, inclusive em processos, é muito comum até mesmo que alguns juízes, eu já vi juízes nomeando corretor de imóvel para fazer avaliação de imóvel. Corretor de imóvel não é o profissional que faz a avaliação adequada de imóvel, ele tem parâmetros. O profissional adequado para fazer a avaliação correta de um imóvel é um engenheiro. O engenheiro, sim, ele é o profissional capacitado para quê? Para fazer a avaliação adequada. Então ele consegue ter ali o valor do metro quadrado para fins de venda, o valor do metro quadrado para fins de locação, qual é o tipo digamos assim, de material utilizado na construção daquele imóvel. Eu peguei uma perícia um dia que o perito ele utilizou praticamente quase 50 imóveis da região como parâmetro, para ele conseguir pegar a avaliação de um.
Ele falou, olha, analisei 50 e de 50 eu consegui chegar ao metro quadrado deste aqui, ó. Os 10 imóveis iguais a este, o valor é este. Então o metro quadrado deste imóvel é este, o valor venal, o valor para venda é X. Então ele colocou ali. Então é importante que saibam que o corretor ele tem conhecimento técnico para fazer uma avaliação superficial, valores de mercado. Agora, quando é algo muito específico, por exemplo, se você precisa ali de uma avaliação de um imóvel para investidores, aí é necessário também entrar um engenheiro. Não é, Beth? Sim, é uma pessoa especialista mesmo naquilo. Uma coisa que eu queria deixar assim, bem frisado para quem está nos ouvindo agora e que vem mais para frente vai ver esse vídeo depois e assistir, é ficar sempre muito atento, porque hoje a gente tem discutido bastante isso, né, doutor, nas reuniões que a gente participa às vezes, sobre golpes que está tendo nesse meio, né, imobiliário, para que a gente fique atento a alguns sinais, algumas coisas que não podem acontecer, que uma das coisas que assusta um cliente quando eu falo, não, você não precisa pagar nada, é porque ele já passou por alguma situação em que cobraram dele para fazer algo. E às vezes não é um pouquinho, é bastante. Então, até assim, eu vejo, eu tenho clientes aqui que perderam muito dinheiro. Eu não sei, eu até fico pensando como que essa pessoa, o que ela falou para você para poder cobrar. Então, o meu alerta é jamais faça transferências bancárias com um agente financeiro, porque assim, quando a gente faz essa assessoria, por exemplo, cartorária, eu pego o seu documento e falo, olha, eu vou realmente fazer o registro para você. Quando eu vou fazer o registro, eu emito a guia do ITBI da prefeitura, você vai pagar pelo que está no boleto. Ponto. Você paga o que está no boleto. E como eu vou no cartório, eu vou entrar no processo lá no cartório, o cartório, ele faz o cálculo e dá a chave Pix do cartório para que você pague direto com o cartório. Então, por isso que é importante as pessoas terem essa sensibilidade. Não tem necessidade de você transferir para a conta do agente o valor total daquilo que ele calculou, que de gasto que você vai ter com o ITBI ou com o registro, porque esses órgãos vão receber direto. É um boleto que vai ser mandado e que só vai direto para eles. E é o registro que geralmente é o número do Pix, que o cartório dá para a gente, uma chave Pix, e a pessoa faz o pagamento direto para o cartório. E se você quer cobrar por uma assessoria, você fala, a minha assessoria, o valor é X. Então, ok. Agora, a gente vê perdas assim, gigantes de 45 mil reais, de 150 mil reais, e isso é de entristecer, porque isso atrapalha muito o nosso trabalho. Né? O meu trabalho como agente é difícil, porque como que as pessoas vão acreditar em mim, né? Às vezes passou por uma experiência tão ruim como essa. Então, o que eu deixo de alerta é não faça transferência para conta, não faz Pix para conta, não precisa. Não tem a necessidade. Se você tiver que buscar uma certidão e o agente está fazendo para você, ele manda o código Pix lá do registradores, lá do cartório. Exatamente. Online. Você paga direto lá. Você não precisa transferir nada para ele. Entendeu? Exatamente. Você transfere depois uns 70 reais, que é uma certidão, né? Então, às vezes eu falo, olha, eu fiz, às vezes a pessoa tem dificuldade, às vezes de fazer o Pix para ele, eu não sei. Eu falo, tá bom, então eu estou pagando aqui, mando o recibo para o cliente, falo, olha, tá aqui, paguei 70 reais, e aí você me devolve esses 70 porque eu paguei pela certidão. Mas jamais eu vou sair cobrando. Então, assim, esse é um alerta que é uma coisa que está muito... São semanas, assim, semana por semana eu vou pegando um caso de uma situação, outra situação, eu falo, gente, a gente precisa falar mais sobre isso. Falar um pouco mais sobre quem é o agente financeiro, quem é o correspondente, né? O que ele pode fazer, o que ele pode cobrar, o que eu posso fazer com ele, e para que realmente o nosso trabalho ganhe força, né? E que a gente ganhe também a confiança, né, dos clientes, da forma de forma que a gente consiga conduzir o processo e finalizar da maneira mais bonita, que é o que eu sempre falo, né? A melhor experiência que o cliente pode ter. E não ter essas dores de cabeça aí que aparecem. Uma outra observação também, que é muito comum acontecer, é no momento da compra e venda do imóvel,
o contrato deve estabelecer como deve ser feito o pagamento da comissão de corretagem, né? E eu vejo que às vezes o corretor, o primeiro pagamento, a entrada da entrada, ele já tira o percentual dele de 6%. Isso está incorreto. O corretor, ele deve inserir no contrato, em regra, o valor ele cai na conta do vendedor e o vendedor acerta depois, faz o pagamento para o corretor. É permitido sim inserir no contrato ali que parte do valor, o percentual de 6%, vai direto para a conta do corretor. Isso também é possível, desde que seja inserido corretamente ali na cláusula contratual de pagamento, mas que este pagamento ocorra na parcela final. Então, por exemplo, o cliente deu uma entrada de R$200 mil e o comprador vai financiar 800 mil com a instituição financeira. Quando ele receber os 800 mil, quando é banco, o banco não permite que faça pagamento para o corretor. Ele não permite, ele vai direto para a conta de quem? Do vendedor, e aí o vendedor faz o repasse. Então, essa retirada do valor da entrada não pode sair ali do valor da entrada já o percentual de 6%. Geralmente é no final, quando se conclui a negociação, quando se conclui a venda, é que o corretor ele recebe os 6% dele. E aí, por exemplo, mas doutor Rogério, ele combinou o seguinte, ele vai dar 100 mil de entrada, vai efetuar o pagamento de 600 mil que ele conseguiu de financiamento com o banco e o saldo residual daqui a 30 dias ele vai efetuar o pagamento de mais 200 mil reais, como uma parcela final. Isso é possível? Sim. E aí quando é que o corretor vai receber? No final, lá na última parcela. Quando ele tiver ali o recebimento, quando se efetivar o pagamento da última parcela deste acordo formulado, deste contrato, aí sim é que parte deste valor vai para a comissão do corretor. Então isso deve estar muito, mas muito bem estabelecido no contrato. E aí, em breve nós teremos aqui o Dr. Luiz Dentini falando sobre essas questões técnicas do direito imobiliário no contrato de compra e venda, promessa de compra e venda, compra e venda com reserva de domínio. Nós vamos abordar todos esses temas. Beth, estamos chegando aqui já a 1 hora de live. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação, por aceitar o convite. É um tema muito, mas muito importante. As pessoas que me seguem aqui, eu tenho certeza que posteriormente vão fazer os comentários ali, tanto no Facebook quanto no YouTube, porque eu sempre deixo registrado aqui, os vídeos ficam gravados no YouTube, no Facebook, no Instagram. Gostaria de te agradecer por ter participado, por ter contribuído com este momento de conhecimento, e quero saber se você me permite, porque ao finalzinho, quando encerrar a live, eu vou disponibilizar aqui o seu contato. E aí o pessoal, aqueles que tiverem interesse em contratar um agente financeiro, um intermediador para evitar essas dores de cabeça na compra e venda, já terão ali o seu contato. Vou deixar também o link do Instagram para que possam te seguir, tá bom? Te agradeço aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo. Agradeço imensamente pelo carinho, por terem participado. Tivemos aqui um problema de eco, então realmente ficou um pouquinho de eco, mas antemão já peço perdão, porque é a primeira live que faço utilizando esse sistema, é um sistema novo, tanto é que estamos transmitindo em várias redes sociais ao mesmo tempo, então é algo bem novo, realmente saiu agora no sistema, é um teste, né? Tenho feito aqui algumas apresentações, só que só minhas, então com 2 pessoas realmente ele deu um pouquinho de eco. Tenho certeza que na live do Dr. Dentini já estará tudo resolvido. Mas vou publicar depois o vídeo, vou verificar o vídeo, porque eu gravei um aqui também. E qualquer coisa eu troco o vídeo, publico e vocês vão ter aí o acesso na íntegra desta live, tá bom? Agradeço, Beth. Fique com Deus e até a próxima, tá? Uma boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada.